O livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Eu quero ler do verso número 2 em diante. Quero compartilhar a palavra do Senhor com você nesse domingo de Páscoa. Quero meditar na palavra Santa Escritura. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz. A Bíblia nos diz assim, em Êxodo, capítulo 1, versículo de número 6 em diante. Amém? Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliam-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Versículo 11. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam por todo os egípcios. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios se sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixa viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão luz antes que chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém? Oh, Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite.
porque nós temos a certeza que Ele vive. Nós temos a certeza que o nosso Redentor vive. Nós temos a certeza que Ele está vivo. O túmulo está vazio. O túmulo do meu Jesus está vazio. Ah, Senhor, é a Tua palavra que nós lemos. Aleluia. Nesse momento, irmãos, antes de eu ler a palavra, continuar lendo e explicando a palavra, eu quero fazer um minuto de silêncio em prol das vidas que estão sendo ceifadas, em prol das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Essa semana foi uma semana horrível. A gente não pode nem mais ligar o celular. Antes era a televisão, agora é o celular, porque toda hora é uma notícia ruim. E eu quero aqui fazer um minuto de silêncio pela família da irmã Zélia, uma grande amiga, uma grande guerreira dessa igreja que perdeu o seu cunhado. Um minuto de silêncio pela família, amigos do Hércules. Seu Patrício faleceu. A mãe da Eliane, da Lili também faleceu. Quantos outros, né? Que nós nem sabemos. Às vezes você conhece um vizinho, um parente, um amigo. São mais de 300 mil brasileiros. E só nos resta o silêncio. Pai amado, consola e conforta o coração dos teus filhos. Existem coisas que aqui nessa terra nós não teremos respostas, só na eternidade. Por isso eu peço ao Senhor, tenha misericórdia das famílias que estão de luto, e das famílias que têm parentes que estão internados, como o meu amigo Fábio, que está lá naquela UTI, tomando oxigênio. Jesus, tenha misericórdia do teu filho e tantos outros. O Senhor é o que dá a vida. Eclesiastes diz que há tempo de abraçar e tempo de afastar. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós nesse tempo. Nós cremos que o Senhor ainda está no trono, no controle do universo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel chega até o Egito em uma caravana, porque José se torna governador do Egito. E de repente, o tempo passa, o povo de Deus, o povo de Jacó, de Israel, está num canto ali. Porém, José morre e seus irmãos também morrem. E aquele povo se torna um povo numeroso sobre a terra do Egito. A Bíblia diz que o novo faraó, diz assim, esse povo está crescendo, se multiplicando. Esse povo está muito forte. Pode vir uma guerra e eles se aliarem aos nossos inimigos e se levantarem contra nós. Então o que devemos fazer? Vamos aumentar a dor, vamos aumentar o fardo, vamos aumentar o sofrimento, vamos dar mais trabalho, vamos dar mais hora extra, vamos dar mais cobrança, vai trabalhar sábado, domingo, feriado, vai trabalhar até de madrugada, a ponto deles não ter tempo nem para respirar, nem para descansar.
quando esses homens chegarem em casa, eles não vão querer nem namorar. Coloca tijolo para eles amassar. A Bíblia diz que eles aumentaram a carga de tijolos que eles tinham que amassar, preparar aqueles tijolos, e eles ali trabalhando dia e noite em turno sem parar, construíram, edificaram algumas torres para Faraó, chamadas de Pison e Ramassés. A Bíblia diz que aquele povo estava sofrendo, sendo oprimido. Você sabe como termina essa história? Essa história termina no nascimento de um menino chamado Moisés. E Deus usa esse menino para libertar o povo da escravidão do Egito. Amém? Mas eu quero focar aqui, nessa noite, em minhas rápidas palavras, em duas mulheres. Duas mulheres que para mim me chamaram a atenção nesse texto. A Bíblia diz que elas são chamadas de parteiras. Há muito tempo atrás, não existia hospital, maternidade, não existia esse processo que hoje nós temos, de uma mulher fazer um pré-natal e ir para o hospital. Hoje já tem chá revelação, quando o bebê nasce está tudo pronto, tudo preparado. Não, naquela época tinha-se parteiras. A mulher ficava grávida e no momento que ela ia dar à luz, algum menino, alguém saía correndo e chamava: parteira, parteira, corre cá, porque chegou a hora da minha mãe dar à luz. A Bíblia diz que essas duas parteiras, chamadas de Sifrá e Puá, grave esses dois nomes, Sifrá e Puá. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer essas duas meninas. Você que é a Sifrá, você que é a Puá. A Bíblia diz que elas fizeram o contrário ao que Faraó pediu. O que Faraó pediu? Se nascer menino, joga no rio Nilo, não deixe viver. Se for menina, você deixa viver. Porque o medo de Faraó era que o exército se tornasse um exército de homens poderosos e fortes. Mas a minha Bíblia diz que elas temiam ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Existem pessoas que não têm temor algum diante do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é fiel, mas Ele é justo. Ele é fogo, e fogo consumidor. A Bíblia diz que elas foram tementes a Deus e não mataram os meninos. Quando o Faraó chamou para uma conversa e falou: o que está acontecendo? Está nascendo muito menino. Elas disseram: olha, quando a gente chega lá, elas já ganharam neném. Elas são diferentes das mulheres egípcias. As hebreias dão à luz mais rápidos. Então o Faraó falou: o meu decreto tem que prevalecer. Mas Deus faz algo interessante, terminando aqui o texto, ainda em Êxodo, no capítulo 1, no verso 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Eu imagino então que até então as parteiras só trabalhavam, só serviam. Imagine duas parteiras servindo toda a terra do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou essas duas mulheres e elas também tiveram famílias. Amém até aí? Eu fiz a introdução do meu texto. E eu quero aqui citar o tema do texto. O tema do texto é: o que fazer em tempos de pressão? O que fazer nesses dias em que nós estamos vivendo tempos de pressão? E eu preparei aqui 3 tópicos para a gente poder
falar aqui nessa noite. Amém? O primeiro tópico. O que fazer em tempos de pressão? Número 1. Nunca perca a fé. Eu vou repetir para você que está em casa anotar aí na sua Bíblia, no caderninho, no celular, não sei. Mas grava isso, irmão. Em tempos de pressão, nunca perca a fé. A fé é o amor. A fé é tudo. Porque a fé é maior do que a esperança. A fé é a certeza que nós temos que dias melhores virão. A fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que elas vão acontecer. A fé é você ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a chuva de Deus vai descer. Vai descer. A fé é a força motriz que nos faz ficar de pé todos os dias, irmão. Todos os dias, quando eu acordo, que eu fico de pé, que eu vou tomar um copo de água logo pela manhã, eu tenho uma certeza que o meu Jesus me deu uma excelente noite de sono, me guardou, me abençoou e vai abençoar o meu dia. Isso sim é fé. É essa a certeza. Fé, você pisa sem ver o degrau, porque você tem a certeza que Jesus é o degrau. E quando nós olhamos para o sepulcro vazio, ali está o lençol dobrado. É a certeza que Jesus vai voltar. Esse lençol dobradinho que ficou ali dentro do sepulcro, é a certeza que nós temos que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém? Então, número 1, nunca perca a fé. Número 2, cuide em tempos de pressão, nunca perca a fé. E número 2, cuide dos seus 5 sentidos. Cuide dos seus sentidos. Tem muita gente que está perdendo a noção dos sentidos. De que forma? Pela visão. Aquilo que você vê vai te fazer mal. Aquilo que você escuta, dependendo, pode te fazer mal. Irmão, eu recebi um áudio no meu telefone dizendo que a ministra, não sei quem, e a ministra falando um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, a ministra falando comigo. Depois veio lá, é fake news, não é ministra não. Eu estava tão feliz que tinha uma ministra falando comigo. Já recebi mensagem que é o diretor do hospital não sei quem falando, que é o diretor da saúde não sei de onde falando. Irmão, cuidado com aquilo que você escuta. Pastor, recebe aí esse vídeo. Não, não manda para mim não, eu não quero ver vídeo, não. É tempo de oração, irmão. É tempo de colocarmos os nossos sentidos como Abraão fez. O que Deus falou, Abraão, vem para fora da tenda. Olhe para o céu, contempla as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão, contempla as areias da praia, assim será a sua descendência. Deus estava trabalhando com os sentidos de Abraão. A gente sai daqui, depois de um culto abençoado como esse, ou você que está em casa vai desligar o YouTube daqui a pouquinho, e vai ligar em algum canal de televisão para ver as notícias. De repente você vai dormir mal, triste. Por quê? Você usou os seus sentidos de forma que não devia usar. Eu vim falar para você, cuide dos seus sentidos, cuide das janelas da alma.
as janelas da alma. Isso é muito importante, irmão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você está cansado de fazer algo, já orou, coloque um louvor. Esses dias alguém foi lá em casa e falou: ué, a televisão está ligada o dia inteiro, fica assim o dia todo. Eu falei: o dia todo. Mas não tem ninguém na sala. Eu falei: mas deixa lá, está adorando. Mas vai deixar assim? Eu falei: eu vou. É esse ambiente que tem que ter na nossa casa. Eu lembro, irmão, da minha avó, vovó Lindaura. Eu nunca falei dela aqui. Vovó Lindaura era a mãe do meu pai. É uma das fundadoras da igreja do Evangelho Quadrangular aqui no estado. Quando a Quadrangular ainda era no centro de Vitória. E ela contava para a gente que era uma tenda. Era uma tenda de circo, com uma cruz. E ela chegou nessa tenda e aceitou a Jesus lá na Quadrangular, no centro de Vitória. E a vovó Lindaura, ela tinha um costume, muito bom por sinal. Na casa dela, o rádio ficava ligado o dia inteiro, tocando e cantando os louvores ao Senhor. Às vezes a gente saía, e quando eu falava assim: vovó está em casa, alguém falava: não, vovó saiu. Mas o rádio está ligado. Ela sai e deixa o rádio ligado. A sua casa tem que ser um ambiente de glória. Levante um altar na sua sala de adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Então, o que fazer em tempos de pressão? Nunca perca a fé. Cuide dos seus sentidos. E por último, não deixe de ser útil no reino de Deus. Não deixe de ser útil para o reino e no reino. Por que isso? A Bíblia diz, eu li aqui, que duas mulheres que receberam uma ordem de um faraó, com certeza, eu tenho certeza e convicção, que a ordem era: se não obedecer, mata essas mulheres, corta o pescoço delas fora. Mas a Bíblia diz que elas temiam o Deus invisível. Elas temiam um Deus todo-poderoso, a qual dava o fôlego de vida e tirava o fôlego de vida. A Bíblia diz que Sifrá e Puá fizeram algo porque acreditavam, criam e temiam no Deus de Israel. Faça algo útil no reino e para o reino. Não deixe de ser útil, não deixe de ser disponível. Amém? Eu conheço pessoas que estão se cuidando, e tem que se cuidar mesmo. Tem que se cuidar. Há tempo para todas as coisas, como eu falei aqui, ok? Porém, eu conheço pessoas que estão se cuidando. Isso mesmo. Porém, quando se trata de trabalho, de serviço, elas se dedicam, elas se entregam, elas mergulham, e elas choram, e elas agarram com unhas e dentes, elas fazem de tudo para ser vistas e aprovadas pelo homem. Eu vim falar para você que a missão de Faraó, porque a Bíblia diz que a mente do anticristo já para sobre nós. O que isso quer dizer? Que esses dias serão dias opressores, dias de pressão, dia em que você vai produzir e vai ser pouco, dia que você vai trabalhar e seu chefe vai falar: leva o trabalho para casa. Leva para casa, bobo. Termina em casa para ficar mais bonitinho. Na verdade, muitos já estão trabalhando em casa. Mas separa um tempo. Não deixe Faraó determinar o que você tem que fazer. Cuidado com isso. Porque existe uma mente satânica, diabólica por trás disso, querendo trazer uma pressão, uma opressão, para tirar o seu tempo com Deus.
Porque é tendo relacionamento com Deus que nós nos tornamos mais íntimos. Nós não temos que procurar a Deus quando temos necessidade. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar, por quê? Porque o negócio está feio. Não, nós vamos orar e adorar o Deus do céu, porque Ele é Deus e Ele é quem manda na terra. E ponto final. Porque Ele merece a nossa reverência e adoração. É por isso. Ele ainda está no controle. Então tem muita gente que é dedicada, muita gente é compromissada com os seus afazeres, e tem que ser mesmo, tem que ser de excelência. Mas quando se trata das coisas do reino, eu não tenho tempo, eu não posso mais, eu não consigo mais, não dá mais para mim, porque eu estou muito cansado, muito cansada. Eu vim te dizer hoje à noite que um dia eu e você vamos ter que prestar conta do tempo que Ele está nos dando para pregar o Evangelho da cruz, que salva, liberta e muda a história do pecador. Quando eu e você estivermos diante de Jesus, estivermos diante de Deus, Ele vai perguntar: o que você fez pelo sacrifício que o meu filho fez por você? O que você fez com o dom, o talento, o tempo de vida que eu te dei? Não adianta você falar que construiu empresas. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:10 que para onde eu e você vamos, lá não tem empresa. Não. Lá não tem arquitetura que vai depender de mim, de você. Não. Lá é um lugar todo especial. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que te pedir a razão da esperança que há em você. Olhe para esse texto, irmão. Eu vou repetir, olha o que o texto diz. Antes, eu estou em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, olha o que Pedro diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Agora olha essa frase. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Qual que é a nossa esperança? Porque Ele vive, vamos lá? Essa é a nossa esperança, olha. Vive, posso crer. Sim, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Essa é a razão da nossa esperança. Essa é a razão da nossa esperança. Eu sei, sim, Deus, sim. Pedro diz, existe uma razão para você ter esperança, e essa razão é porque Ele vive. Mas eu quero completar essa razão, que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O próprio Deus, Apocalipse 21 diz que o próprio Deus estará conosco. Olha o que diz o verso 4. Por que nós temos esperança? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as antigas coisas, tudo já passou. Tudo já passou. O que eu vim falar para você hoje à noite? O meu Deus está à procura de cifras e puás. Ele está à procura de parteiros e parteiras, pessoas que mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de loucura no mundo lá fora, estão aqui, ó. Senhor, mais um para o teu reino, está aqui. Senhor, mais um para a tua obra, está aqui. Senhor, mais uma cesta básica para ajudar alguém, está aqui, ó. Senhor, mais uma caixa de leite para matar a fome de um menino, está aqui, ó. Cifras e puás não param, mesmo em tempo de pressão, porque a vida delas é entrega no reino de Deus. No reino. Cifra e puá já entenderam que não são mais dessa terra. São forasteiros desse mundo. O apóstolo Paulo nos chama de forasteiros. E diz que nós somos cidadãos, nós não somos cidadãos dessa pátria, dessa terra. E diz que estamos aqui de passagem. Você que está assistindo, ouvindo essa palavra, eu digo para você hoje à noite, Jesus está voltando, está muito próxima a vinda de Jesus para buscar a sua noiva. Se prepare para se encontrar com o seu Deus. Se prepare, se prepare, se prepare. Se prepare. Sim, Jesus. E nós queremos adorar Jesus nessa noite. Nós queremos aqui levantar um altar de adoração. Porque a Bíblia diz que lá no céu a adoração continua 24 horas. Os anjos e os 24 anciões lançando as suas coroas diante dele dizem: Santo, 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 honra, glória, santo, poder, majestade, honra, glória, santo, 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 honra, glória, amém. Sim,